Estamos de volta, é o segundo bloco do Roda de Entrevista, que hoje debate mobilidade urbana, trânsito, com Antenor Pinheiro. Ele que foi secretário municipal de trânsito, presidente do Conselho Estadual de Trânsito, tem uma vasta experiência nessa área. Você que nos vê, você que nos ouve, está aí o número 996734567. Antes de passar a palavra para a Malu, Antenor, tem uns números, eu acho que reforçam o que você falou sobre ser uma guerra e o número de mortes, né? Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e SMT divulgaram recentemente os dados sobre acidentes fatais em trânsito na cidade. Em 2017, primeiro semestre de 18. Em 2017, 190 óbitos. No primeiro semestre de 2018, foram identificadas 88 vítimas. Dá praticamente o mesmo número, né? Motociclistas apresentou o maior número de mortes, 51%. Seguido de pedestres, que esses são vítimas totais, né? Se você pegar aqui num ano 190 óbitos em Goiânia, no trânsito, é mais do que a morte em muitos países da Europa. Sem dúvida, isso é o quadro da tragédia, né? Da tragédia que a gente vive, experimenta aqui na nossa mancha urbana. O problema da região metropolitana amplia isso aí, né? Para muito mais, uma média de 650 mortes por ano. Na região metropolitana, os 20 municípios que compõem a região metropolitana, em recente estudo feito pela Universidade Federal de Goiás, lá no Plano de Desenvolvimento Integrado da região metropolitana de Goiânia. Então é um problema grave e que exige uma gestão séria e urgente para que a gente possa reverter esses números. Pois é, o que eu ia falar é o seguinte, eu acho que a questão não é só uma questão de gestão, passa pela educação, que é um tema que nós estamos discutindo agora mais fortemente por causa dos anúncios que o governo federal tem feito sobre esse investimento em educação, tanto que eu acho que passa por aí também, não tem jeito, sabe? E é educação de casa, é educação da escola, é educação de tudo. Se as pessoas não forem educadas, não vai resolver. A educação é plataforma para diversas soluções, ninguém duvida disso. Agora, especificamente, como se faz a educação para o trânsito no Brasil, e isso eu estou falando no Brasil, porque o trânsito é um sistema, que, aliás, de sistemas também só tem um nome, porque não funciona como sistema, né? O governo federal pensa um jeito, os estaduais pensam outro, e os municipais pensam outro, e estamos conversados. É um problema a se resolver. O item educação é muito maltratado no Brasil. Primeiro que se não educa mais para trânsito. Este é um conceito atrasado, superado. Você se educa para mobilidade segura, porque aí você vai estar incrementando dentro desse debate, dentro de um processo educacional de formação clássica de um bom condutor, os outros modais. Né? O transporte coletivo, a acessibilidade universal, as bicicletas, o pedestre. Então você tem que trabalhar dentro de um conceito mais geral, um conceito mais abrangente. E aí você vai analisar como são feitas as campanhas educativas no Brasil, nas 3 esferas de governo. Você vai perceber que elas estão muito longe, inclusive de obedecer, de acatar a própria legislação de trânsito do Brasil. O que se faz no Brasil com o nome de educação para o trânsito, Zé Luiz, é um crime contra a própria, é uma violação flagrante da própria legislação no Brasil. Quer um exemplo? Há costume aqui, a gente sempre vê aqui na região metropolitana de Goiânia, as autoridades pegarem os carros batidos e colocarem na praça central para servir de exemplo. O próprio Conselho Nacional de Trânsito recomenda exatamente o contrário, porque isso vai fazer que ocorra a banalização da violência. E isso não é coisa de um técnico ou outra. Isso é uma decisão, uma recomendação que tem força de lei federal, que foi feita a partir de pesquisas envolvendo psicólogos, pedagogos. Esse tal de Maio Amarelo, que nos permite entender que o problema seja cromático, isso é muito bem-vindo porque é um momento que nos remete a uma reflexão no mês tal, mês de maio, aí vem a Semana Nacional de Trânsito, mês de setembro, que sempre nos lembra que trânsito é uma tragédia. Isso é um esforço, mas é um esforço que tem à mão o interesse da iniciativa privada. O Observatório Nacional de Segurança Viária nada mais é do que uma organização social de interesse público, um OCIP, que tem a participação de muitas grandes empresas, mas que estão ali
não para produzir uma política, estão ali porque isso abate uma boa parcela no seu imposto de renda. E é uma forma também de você substituir o poder público pela iniciativa privada. Ótimo, eu acho que tem que ter uma parcela de participação dos empresários no trabalho, no tratamento dessas políticas, mas é preciso de inserir os conceitos modernos, do jeito que está aí, o Maio Amarelo, apenas entendendo que trânsito é um problema de homem, máquina e via, e não entende a questão de forma mais abrangente, como um problema de mobilidade, de planejamento urbano, de política de saúde, vamos continuar enxugando o gelo. José Luiz, olha só, antes de você fazer a sua pergunta, o Luiz André do Conjunto Vera Cruz, primeiro ele disse que o motorista goiano não tem solução, tem que multar, tem que apreender veículo. E no final ele fala, achava que o Zé Luiz nunca dava entrevista, só entrevistada. Que bom ele participar. É com você. Que legal. Bom, e é até diferente, né? A gente a vida inteira só recebe os outros, conduz os programas, faz entrevistas. Ser entrevistado. E aqui não é bem entrevista, a minha função, né, é de debater e fazer perguntas para o antenor. Existe uma cultura, e até a Norma, a produtora desse programa, a jornalista Norma, brincava com a gente antes de começar o programa, falando que isso aqui ia ser uma conversa de compadres, que não tem um contraditório, que não tem ninguém que concorde que existe uma indústria da multa em Goiânia. Eu sempre uso como exemplo esse estudo, esse levantamento, essa estatística que o pessoal da estatística da então Universidade Católica de Goiás fez no começo dos anos 2000 e 2003, para mostrar que milhares para cada infração que é multada em Goiânia, existem milhares que não foram. E qualquer um de nós pode constatar isso. Uma para 8 mil, né, Tenor? É só sair de casa. Todo dia, tem dia que eu faço esse exercício. Vamos ver quantas infrações eu vejo daqui até eu chegar lá na rádio, né? Eu conto 5, 6, 7, 8, 10, algumas absurdas, né? Gente que vem na contramão, é carro atrapalhando o trânsito. E aí, a Norma falava aqui antes da gente começar o programa, não, mas tinha que investir em educação. Ora, teoricamente, quando você tira a carta, como muita gente fala, a carteira de habilitação, você não tem que conhecer as normas de trânsito? Aí quando alguém fala, mas é armadilha, que absurdo, estava lá o radar escondido, mas isso é um absurdo, é só para multar, é uma armadilha. Ora, você não sabe a velocidade da via? Se a via tem a velocidade máxima de 110, você não pode em lugar nenhum querer andar a 180. Não é um direito seu. A Espanha conseguiu no começo dos anos 2000 uma redução de 80% no número de mortes no trânsito com leis drásticas, com cadeia, com multa pesada e com fiscalização pesada. E com uma campanha que mostrava na televisão acidentes gravíssimos, né? Cenas reais para chocar as Esse pessoas. seria um bom caminho, Tenor? Uma legislação pesada? O Zé Luiz falou de campanha educativa, como nós fizemos uma campanha muito boa de combate ao fumo, por exemplo. Sem dúvida. A gente precisa de aprender também a entender processos que são bem-sucedidos em outros países, em outras cidades. Não é comparar país de Europa com o Brasil, não. Nós não estamos comparando as excelências das cidades, nós estamos comparando conceitos. Os conceitos são universais, não é? O excesso de velocidade é um problema aqui, como é na Mongólia, em Nova York, em Camanducaí, em Minas Gerais. Então, é um problema universal, né? O excesso de velocidade, o avanço do semáforo. E são esses dois quesitos, que é o que são os responsáveis pela maioria das mortes. E como é que você vai trabalhar para reduzir isso? Buscando a tecnologia, buscando as políticas públicas exercidas com sucesso, com êxito em outras cidades do mundo inteiro e aplicá-las. Espanha, posso citar a Austrália, a própria Colômbia, né? A própria cidade de São Paulo, que estava indo num sistema de recuperação, de redução da mortalidade no trânsito e da morbidade também, mas em função da mudança de governo, que é um outro problema, um problema de gestão brasileira, um problema grave, um outro governo entra
Isso suprime toda uma política que já estava sendo, inclusive, uma referência para o mundo. Com ações populistas. Com ações populistas e eleitoreiras. Não pode, ou a gente trata a questão de uma forma séria, de uma forma científica, cumprindo a nossa própria legislação, ou é zero, ou vamos continuar vivendo com esses números. Né? E não venha me falar que falta leis, não, Enzo. O marco regulatório, não disse nada. O marco regulatório do Brasil é uma das melhores referências, inclusive, da própria ONU. Né? Nós temos marco regulatório de excelência, tanto o próprio Código de Trânsito Brasileiro, como a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, as normas de acessibilidade universais, os planos diretores. Veja, o plano diretor de Goiânia é coisa do Canadá. Mas o que está faltando? Está faltando, gente, efetivar a lei, cumprir a lei. É a ação, é a atitude, tá faltando é o canadense para o plano de Goiânia. É a decisão. Está faltando decisão para se fazer. Tenor, muito se questiona o papel da CDTC, que é a Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, né, que é formada por representantes do Estado, de municípios, vereadores, né? Por quê? Porque, segundo, eles se reuniriam só para tratar do aumento da tarifa de transporte coletivo. E hoje eles se reuniram, né? Hoje o presidente é quem? É o Jânio Garrou, prefeito de Trindade, né? E nós acompanhamos essa reunião lá e nós sempre somos muito críticos com relação ao trabalho que eles realizam, né? E eles conseguiram, pelo menos, reunir mais de uma vez no ano, que normalmente se reuniriam, né? E lá nessa discussão, parece que começaram a discutir coisas técnicas, por exemplo, como a desoneração da passagem de transporte coletivo. Porque, para mim, não tem como você melhorar o trânsito se não melhora o transporte. Se você melhora o transporte, você está tirando carro das ruas, você está tirando moto das ruas, se você oferece um transporte de qualidade para as pessoas. Até que ponto é importante fazer essa discussão, por exemplo? Uma discussão técnica hoje a desoneração da tarifa do transporte. Muito oportuna a sua indagação, né? Porque costumo me perguntar se tem solução para trânsito. Não tem solução para trânsito em lugar nenhum no mundo. Você tem como administrar bem o trânsito, fazer a gestão da circulação viária. Mas o trânsito cada vez vai ser mais humanizado, vai ser mais harmonioso e mais eficiente se você investir em transporte coletivo, transporte público coletivo. O desenho do transporte público coletivo da região metropolitana de Goiânia, a regulação dele, as leis, são de excelência também. Aliás, muitas regiões metropolitanas do Brasil buscaram aqui alguns exemplos em relação ao marco regulatório do transporte. O conceito é bom. É muito bom. A questão da Câmara Deliberativa, discutimos isso, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, junto com a Câmara Municipal, na semana passada, nós discutimos isso numa mesa lá. Não é? Quer dizer, você tem 3 problemas que devem ser resolvidos com urgência e 3 soluções ao mesmo tempo. Você tem um problema dos mecanismos de financiamento do sistema, mas tem jeito. Você tem o problema da infraestrutura, mas tem jeito. E tem o problema da gestão do sistema de transporte, que também tem jeito. Como você vai resolver o problema do custeio do sistema? Você tem como fazer isso. E hoje, eu ouvi a reportagem de vocês e fiquei muito feliz, porque isso nós debatemos na semana passada. Nós temos oportunidade aqui, sem mexer no bolso do contribuinte, para melhorar a capacidade de custeio e investimento também. Quer um exemplo? Uma lei lá da administração do professor Pedro Wilson, que institui o controle automatizado dos estacionamentos, vulgo parquímetros. Uma lei de primeiro mundo, uma lei que tem regulamento de 2003, que está aí autorizando a gestão pública para inserir no sistema. Vai resolver muito problema, além da fluidez e da racionalidade, ou a racionalização do uso de estacionamentos. Porque ele vai permitir, com as 30 mil vagas existentes para serem implantadas em Goiânia e não são, vai permitir algo próximo de 100 milhões de reais por ano para investir em sistema de transportes. Aí é uma outra história, né? Outra história. Vamos para mais um intervalo, ressaltando, né, a reportagem do Samuel Straiotto hoje. Eu ouvi também um abraço para o Straiotto. Antes para o intervalo, o Antônio Carlos, ele que é do setor Grande Retiro, parabeniza o programa pelo tema e ele dá a opinião dele. Não existe indústria
da multa. Existem condutores desapercebidos ou imprudentes e a melhor forma de corrigir essas infrações é educação, cultura e multa. Muito obrigado pela sua participação, Antônio Carlos. Vamos para mais um intervalo. Voltamos em instantes nessa entrevista com o Antenor Pinheiro, falando sobre mobilidade urbana.